sei se você está assim, mas eu estou, como que diria, quase em êxtase, né? É uma sensação. Eu gosto muito de louvar a Deus e é uma experiência a cada dia e a cada culto sempre uma experiência impactante e transformadora. Obrigado pela equipe de culto, pela equipe de louvor. Louvado seja Deus pela condução desse tempo especial. Queremos saber quem nos visita pela primeira vez, porque queremos dar uma pequena recordação. Tem alguém que nos visita neste domingo à noite, pela primeira vez aqui? Queremos dar um bem-vindos. Eu vou entregar uns parentes do Moacir ali, né? Tem alguém ali, Moacir? Tem alguém, não? Conhecido? Não é? Não é? Ah, pensei que era. Não tem mais ninguém? Aqui, ó. Ali, ali a moça. Oh, bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que se sentem um pouco acanhadas, né? Que não... Mas a gente gosta de contribuir aqui. Ah, tem uma moça aqui do lado da Solange ali. Bem-vinda, queridas, em nome de Jesus. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. E que a alegria e a graça do Senhor seja com todos. Para que o Senhor seja manifestado na vida de cada um de vocês. Sabemos que Deus tem um propósito. E cantamos isso. Cantamos ali que Deus está aqui. Quem crê nisso? Amém? Deus está aqui. E quando Deus está presente, algo acontece, né? Deus intervém na nossa vida. Deus intervém na nossa história. Deus está interessado no nosso viver. E todos nós temos histórias para contar, né? História da nossa vida. Uns têm mais coisas para contar, outros menos, decorrente também da quantidade de vida, né? De anos vividos. Mas cada pessoa em particular tem lembranças boas e as lembranças também ruins. E todos nós temos experiências para contar. Podemos enumerar várias situações do nosso viver. E se a gente parar um pouquinho, a gente vai perceber que em determinados momentos ali teve a mão de Deus. Naquele momento, naquela determinada situação, houve uma intervenção divina. Mas o que essas histórias nos ensinaram? Qual foi o aprendizado nesse tempo? O que podemos aprender com nossas histórias pessoais? E o que nós podemos aprender com as histórias que estão contidas aqui na Bíblia? Aqui certamente tem muitas histórias com drama, com ação, com romance, tudo que há de mais interessante que envolva o ser humano. E é isso que eu quero contar para vocês, né? Por isso, o tema dessa mensagem é construindo uma história. E creio que como nós oramos aqui, nós saiamos daqui também com uma história transformada, uma vida transformada, algo que seja impactante na sua vida. Esse é o meu desejo e oração. E foi aquilo que o Tiago orou, que realmente Deus trabalha na vida de cada um. Então, nessa história que eu quero contar, eu vou resumir a história de José. E eu quero saber, quem que já conhece, já leu a história completa de José, que está lá em Gênesis de 37 a 50? Uma boa parcela, né? Então, eu convido você a relê-la, e quem não leu ainda, leia, mas leia com atenção, porque eu vou dar um resumo aqui. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaac tinha vivido como estrangeiro. E Jacó teve 12 filhos, e o mais novo se chamava José. E quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. E ele observava os irmãos e ia lá falar com Jacó o que eles tinham feito e tudo mais. Jacó também, chamado por Deus de Israel, gostava mais de José. Ele era o filho mais novo, né? E sabe como é que é? O filho mais novo, gerado numa certa idade, gerava esse sentimento por parte de Jacó em relação a José. E por conta disso, Jacó fez uma túnica linda para José, lhe presenteou. E por essas e outras coisas, os seus irmãos odiavam ele, tinham muita inveja dele. José também tinha sonhos, e com um significado profético, e de certa maneira isso irritava um pouco os pais, né, e os seus irmãos.
Um desdobramento dessa história acontece quando seus irmãos, por inveja, tentam matar José. Inicialmente eles jogam José num poço, no deserto, e depois eles resolvem vendê-lo como escravo a uma caravana de mercadores ismaelitas. Enquanto eu estou falando, você fica imaginando, criando na sua mente essa imagem das coisas que estão acontecendo. Há um jovem num poço, e aquela coisa toda acontecendo, os sentimentos que vão aflorando na vida dele. Eles também fingiram a morte desse jovem irmão, e o que eles fizeram? Mataram um animal e alegaram para o pai, informaram para o pai que tinha sido morto por um animal. Posteriormente, José foi vendido pelos ismaelitas a Potifar. Quem era esse Potifar? Ele era um oficial de Faraó e capitão da guarda. Acontece que nesse tempo, José descrevia no seu viver e mostrava no seu viver uma marca. Em Gênesis 39 diz que o Senhor estava com ele. E isso faz toda a diferença. Então, de escravo do capitão da guarda, José passou a ser administrador dos bens de Potifar. Por quê? Porque Deus estava com ele e tudo que ele fazia, Deus estava com ele, o abençoando, trabalhando, unido com ele. Agora, estando lá na casa de Potifar, o diabo vai criar uma armadilha. Deus estava abençoando, mas o inimigo está sempre ao redor. Deus permitindo determinadas situações na vida daquele que tem um propósito. José é procurado pela esposa de Potifar, E o diabo, ele gera lá na vida dessa mulher de Potifar um espírito de cobiça. Mas a resposta de José para essa mulher adulta foi bem direta e clara. Era uma mulher que tinha interesse no José, porque a Bíblia diz que ele era um homem bonito, de boa aparência. E o diabo queria, na realidade, prejudicar o projeto e o propósito de Deus na vida dele e no restante daquilo que iria acontecer através de José. Mas José dá uma resposta de quem tem intimidade com o Senhor. Em Gênesis 39:9, ele diz assim: como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José falou isso para essa mulher porque ele tinha temor a Deus. Ele reconhecia, tinha uma santa reverência pelo que Deus é. E isso influenciava os seus atos. José sofreu de calúnia, difamação e foi preso injustamente. Você vai ler os detalhes de toda essa história, que é muito interessante. Isso dava uma boa minissérie. Apesar da injustiça sofrida, o Senhor estava com José e Deus o tratou com bondade. Ele concedeu-lhe simpatia do carcereiro e tudo que ele fazia dava bons resultados. Diz a palavra que o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Passou-se o tempo, E aconteceu que José estava lá preso, de repente aparece o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, porque irritaram o rei do Egito em alguma situação, e eles foram presos. Passou-se mais um tempo e esses dois indivíduos tiveram um sonho, e ficaram muito perturbados com o sonho que eles tiveram. Eles não sabiam o que significava. E aí, quando na conversa com José disse, está registrado lá em Gênesis 48, diz assim, ele disse: não são de Deus as interpretações? José nunca atraía para si as coisas que lhe traziam, digamos, um benefício. Ele reconhecia que tudo provinha de Deus e a Deus dava glória. Então ele diz: não são de Deus as interpretações? Mas agora, o que os chefes dos copeiros sonhou? Bom, o chefe dos copeiros ele teve um sonho, e aí você vai ler lá no texto de Gênesis 37:50, vai ver exatamente o que aconteceu. Mas José acertou nas interpretações. E isso repercutiu posteriormente na vida dele. Só que José, junto com aqueles dois colegas de prisão, pediu assim: olha, no momento em que vocês acontecerem isso, lembrem-se de mim perante o faraó e mostrem que eu fui preso injustamente.
E aconteceu exatamente que o chefe dos padeiros foi enforcado, e durante um banquete o faraó devolveu a função ao chefe dos copeiros. Mas o que aconteceu? Esse homem não se lembrou de José, se esqueceu de José. E aí passou-se mais 2 anos, de José lá na prisão. Depois aí, desses 2 anos, o faraó teve um sonho. E ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O que afligia o faraó nesse sonho é que as vacas magras comiam as vacas gordas, mas continuavam magras. E nenhum dos sábios e magos de faraó conseguiu desvendar, ter essa revelação do sonho, interpretar o sonho. Então o chefe dos copeiros lembrou-se de José, finalmente, né? Então José saiu da prisão e foi trazido na presença de faraó, que lhe contou o sonho. E José falou para faraó que Deus daria uma resposta. Que as vacas significavam 7 anos de muita fartura, as vacas gordas, né? E as vacas magras, 7 anos de muita fome. E então todo o tempo de fartura, depois do período de fome, o período de fartura seria esquecido, porque a fome arruinaria a terra. Aí José, muito humilde, sugeriu uma solução para faraó. Ele disse: procure o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em que há o Espírito Divino? Olha o testemunho. Até o faraó reconheceu que em José havia o Espírito de Deus. Então José estava só com Deus desde os seus 17 anos de idade, quando foi vendido como escravo por seus irmãos. Até chegar aos 30 anos, quando saiu da prisão, uma prisão injusta, né? E se apresentou perante Faraó, e ali ele se tornou governador do Egito, né? Que seria o primeiro-ministro. Imagine só. Tudo isso aconteceu porque Deus estava com ele. Então agora José tem trabalho, José tem esposa, José tem filhos. Que reviravolta, né? Quem poderia imaginar uma situação dessa? Mas quando Deus está com a pessoa, tudo pode acontecer, porque as coisas acontecem dentro do propósito divino. Então o tempo passa, a fome chega a todos os lugares, e Jacó, pai de José, fica sabendo que no Egito tinha comida. Então ele envia os seus filhos para lá. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E aí José desenvolve uma estratégia para colocar os seus irmãos em prova e preservar a vida dessa família, que seria o futuro povo de Israel. Mais tarde José se revelou aos seus irmãos e ele diz: pois foi para salvar a vida de muitos que Deus me enviou adiante de vocês. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Então depois que ficou sabendo de todas essas novidades, Israel partiu para o Egito na confiança da palavra de Deus, que está lá em Gênesis 46, que ele diz: eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. José fazia parte de uma promessa que Deus tinha dado a um outro servo há muito tempo atrás. Tudo está interligado. Muitas vezes a gente não vê o todo, mas Deus está no controle e está atuando com seu poder. Então José atualiza ao faraó sobre a situação da sua família. Ele coloca tudo diante do faraó e recebeu o apoio necessário. Porque quando Deus tem um propósito, Deus usa o ímpio também, para cumprir o propósito dele. Mas por que aconteceu? Porque José trabalhou com a verdade, ele não escondia nada. Tempos depois, Jacó abençoa seus filhos. Agora percebam a bênção de Israel sobre José. Diz o texto ali: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, o seu arco permaneceu firme nos seus braços. O Deus Todo-Poderoso que os abençoou com bênçãos dos altos céus, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado, representasse Deus dignamente.
Jacó, no caso, ou Israel, morreu em idade avançada, e ele foi sepultado e reunido aos seus antepassados. E depois disso, seus irmãos pensavam então assim, poxa, agora José, o papai morreu, né? José vai ser vingativo e vai cobrar de nós aquilo que aconteceu. Mas José respondeu aos seus irmãos, não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso não tenham medo. Pagar o mal com o bem. Atitude de alguém que tem Deus em intimidade. José permaneceu no Egito com toda a sua família e com a família de seu pai. Viveu 110 anos. Irmãos, essa é uma história maravilhosa que a gente pode ler e reler e nutrir-se dessa palavra. Ali tem, né, como já mencionei, tem drama, tem ação, tem suspense, tem de tudo um pouco. Mas o que a vida de José tem para nos ensinar em termos reais, práticos, tão importante para nos ensinar hoje? Eu creio que Deus está trabalhando. Tem um livro do Paul Wilheimer, chamado Mistério da Providência de Deus, e ele cita uma pessoa, Amy Carmichael, é uma cristã irlandesa que nasceu em 1867. Ela foi missionária na Índia por 55 anos, e ela deixa nesse livro uma frase, né, e o Paul Wilheimer empresta essa frase e coloca no livro. Ela diz assim, ó, nada, presta atenção, nada que alguém possa fazer-nos pode causar-nos dano, a menos que permitamos que isso produza uma reação errada em nosso espírito. Somente nossa reação pode abençoar ou queimar. Eu creio que essa frase ela se encaixa perfeitamente na vida de José. Pense nisso. Tudo que ele passou. Ele sofreu inveja, rejeição, foi traído, vendido pelos próprios irmãos como um objeto. Eles mentiram sobre a morte dele. Ele sofreu calúnia, difamação. Ele foi esquecido pelas pessoas com quem ele ajudou. José experimentou isso e muito mais, né? Mas o detalhe importante é que ele sabia que Deus estava com ele. Ele soube esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus para nós, queridos, às vezes pode ser curto, às vezes pode ser longo. José aqui esperou um bom tempo. Esperar em Deus implica em renúncia da nossa pressa. Nós vivemos num mundo em que tudo tem que ser ligeirinho, tudo tem que ser muito rápido. Só que com Deus não funciona assim. Deus está numa outra dimensão de tempo. E é importante nós sabermos nos sintonizar no tempo de Deus, para não perdermos a parte da história que Deus está construindo na nossa vida. É algo até muito complexo, às vezes, para a gente entender, né? Especialmente quando a gente está vivendo momentos difíceis, a gente quer logo a solução daquele problema. Agora imagine os momentos de reflexão, de clamor, de pranto que José passou. Será que ele estava muito confortável naquele poço lá no fundo? Será que ele, quando foi vendido, ele estava bem tranquilo e sossegado? Será que quando ele foi caluniado pela esposa de Potifar e foi preso, ele estava ali feliz e alegre? Não, é natural que haja um sentimento que se passa na nossa vida. Mas acima disso, a confiança de que Deus está conosco. E mesmo que a gente não entenda todo o plano, reconhecer o cuidado de Deus. E de certo modo, o apóstolo Paulo, ele conseguiu descrever em partes essa situação ali de José. Lá em Romanos 8, 28, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, todos aqui que têm um compromisso com Jesus Cristo, foram chamados por Deus com um propósito. Eu não sei qual é o propósito. Talvez, se você não sabe, então eu vou dizer para você. Teu propósito básico
é glorificar a Deus com a sua vida. Ser um representante digno daquele que transformou a sua história. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Hoje, essa noite, nesse momento, é um tempo em que Deus está trabalhando na sua vida. Quando adoramos a Deus e declaramos coisas profundas, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando através da palavra, porque Deus nos ama e tem interesse em construir uma história que possa abençoar outras vidas. Que através das nossa história, outras vidas sejam também impactadas. E o texto ali de Romanos 8, 28 diz assim, todas as coisas. Se fosse só algumas coisas, aí a gente podia enumerar. Mas a palavra de Deus diz que Ele age em todas as coisas. Puxa, a gente sempre quer coisa boa, né? Quer coisas boas para nós. Deus também. Muitas vezes nós valorizamos as coisas boas, queridos, porque já tivemos experiências não tão boas. Como é que eu posso saber que Deus está agindo em minha vida? Eu creio que se eu amo a Deus e eu me submeto ao seu eterno propósito, aí sim, eu vou experimentar a direção de Deus na quietude com Ele. E eu vou saber como é que Ele age em mim. Não é na agitação. Salmo 46, na versão revista e corrigida, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, NVI diz: parem de lutar, parem de espernear, sossega, fica paradinho, e Deus vai trabalhar. José, ele aceitou e se submeteu ao plano que Deus tinha para a vida dele, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza. Porque quando está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas quando as coisas não vão bem, é ali que nós somos provados. Mesmo sem compreender o propósito específico que Deus tem para nós. No caso, José confiava em Deus. Porque se ele não confiasse em Deus, nada tinha acontecido. E Deus tinha que refazer a história do povo de Israel através de um outro cidadão. Olha a responsabilidade de José. Talvez você esteja aqui, você está em casa. Diz, eu sou um cidadão comum. Qual é a minha importância que eu tenho diante do plano de Deus? Deus sabe. Quem imaginava que um menino de 17 anos Deus tinha escolhido para ser o governador do Egito? E dali nascer um povo de Israel. José sabia? Claro que não. Mas uma coisa ele sabia, que ele podia confiar em Deus. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração, essa confiança em Deus. Então cabe a nós aceitar aquilo que Deus está trabalhando em nossa vida, seja na alegria, seja na tristeza, porque Deus está no controle. Muitas coisas fogem do nosso controle. E isso que é o interessante da vida, porque foi isso que o diabo ofereceu para Adão e Eva. Vocês serão como Deus, ou seja, vocês terão controle da vida de vocês. É um engano. Deus está no controle. E nós descansamos no controle de Deus. E aí as coisas irão bem de acordo com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, mesmo em meio às tristezas, se a nossa fé e confiança estiver em Deus, a alegria do Senhor será a nossa força. Neemias 8:10, olha só, ele falou isso tempo. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Isso não quer dizer, queridos, que muitas vezes você está numa situação, você vai estar lá saltitando. Não, no seu coração vai estar triste, angustiado, mas a alegria do Senhor vai te dar força para superar aqueles momentos de grande tribulação, de grande angústia. Então é importante perceber que mesmo que Deus estava ali com José, ele não estava livre das armadilhas do diabo.
Você pode pensar, poxa, mas Deus botou uma situação ali onde o José ficou encurralado, né? Com a situação da mulher de Potifar. Por que Deus permite isso? Porque cabe a nós tomarmos determinadas decisões. Deus faz a parte dele, queridos, mas nós temos a nossa parte. Ele podia se envolver com a mulher do Potifar? Podia, nem ia acontecer nada, aparentemente. A única coisa é que o plano de Deus estava frustrado ali. Mas acontece que nós precisamos ter consciência de que quando estamos sozinhos, nós precisamos tomar decisões. E Deus nos permite determinadas situações onde cabe a você tomar decisões que vão engrandecer o nome de Deus ou envergonhar o nome de Deus. É importante que a gente perceba isso. Talvez se alguma parte da história da sua vida você sofreu, quem sabe, danos morais, né, verbais, danos emocionais ou até físicos, né, ou espirituais. A solução, a cura, a libertação está na intimidade com Deus através de Jesus. Não é em programa de autoajuda, não é em regressão intelectual, essas coisas. É em Jesus. Veja o que diz em Romanos 5, 15 a 17. Romanos 5, 15 a 17. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Dádiva é algo recebido gratuitamente, é um presente, é a graça de Deus. E a graça de Deus é extraordinariamente maior do que a consequência do pecado. E tudo isso só em Jesus. Então não é um mal que alguém possa nos fazer, que possa nos causar dano, mas o modo como reagimos a essa situação, a esse problema sofrido. Quando alguém fala algo para você que o fere, é bom você avaliar o quanto o seu eu está vivo. Se eu fico muito chateadinho, muito queimadinho, talvez o meu eu esteja muito alto. Eu preciso me render um pouco à cruz para permitir ser trabalhado por Deus e avaliar aquilo que Deus está mostrando para mim. Porque pode Deus usar alguma situação para trabalhar na minha história. Então, só Deus poderá trabalhar e transformar o mal que sofremos em algo bom. Mas quando deixarmos Deus trabalhar em nosso íntimo, orientando a nossa vida. Observe a palavra de Deus em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. José, ele experimentou um amor exagerado do pai, em contraste ali com o ódio dos seus irmãos.
Imagine que ele jamais poderia pensar, né, até nos piores pesadelos que ele teve, que ele seria vendido como escravo. Ele passou um momento ali naquele poço escuro, sem saber o porquê da atitude dos seus irmãos. E tudo que ele passou, ele poderia ser o cara mais rancoroso do mundo e todo mundo ia dar, não, tá bom, tudo certo, tu tem motivo para isso mesmo. Era um menino, descobrindo a vida, e a vida seria bem difícil para ele. Por mais que nós estejamos num poço escuro, o importante é crer que Deus está conosco e que Ele está no controle. Isso a gente vai perceber na prática. Falar isso até é fácil. Mas no momento das nossas vidas, Deus nos permitirá determinados desafios e situações em que nós vamos ou não reconhecer o controle dele sobre o nosso viver. Gênesis 37:15 diz que, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Se Deus está conosco, nada acontece por acaso. José não se perdeu por acaso. Não é que ele não tinha o GPS naquele momento lá. Tudo tem um propósito maior. Porque quando Deus está conosco, sempre há um propósito maior. Muitas vezes, nas nossas limitações, a gente só vê a nossa vidinha ali, né? Mas não, no momento em que nós somos parte do plano de Deus, nós estamos inseridos num plano maior, num plano eterno. José, diz o texto que ele estava vagueando, né? Eu estava perdido. Por que será que isso estava acontecendo? Era o tempo necessário. Lembra que ele foi vendido por uns ismaelitas, os mercadores. Então, era o tempo necessário para que aquela caravana dos ismaelitas chegasse no local exato onde ele estava. Então, o que acontece, queridos? Deus está trabalhando aqui na vida de José, está permitindo que ele se perca no seu caminho, e está trabalhando lá com os ismaelitas para que haja esse encontro e se realize uma parte do plano de Deus. Muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida, talvez a gente não entenda. O ser humano quer entender, né? É tudo explicadinho. Confia. Se você tem um coração sincero diante de Deus, confia em muitas situações que você não entenda, porque você não precisa entender. Mas você precisa confiar. Se o seu coração está certo diante de Deus, não tema. Deus está no controle. Ele vai usar os ímpios. Tudo, porque tudo pertence a Ele. Ele está no domínio de todas as coisas. Não se surpreenda por Deus usar uma situação ou outra que aparentemente foge um pouco, não é tão ortodoxa, né? Não é tão evangélica quanto a gente imagina que seja. Nós não conseguimos ver todo o plano de Deus. Mas nós precisamos sempre confiar e especialmente descansar. E por causa da nossa limitação, né, talvez a gente não consiga perceber, às vezes, os detalhes daquilo que Deus está fazendo na vida de um irmão, ou na vida da irmã, ou na vida da igreja. Mas o importante, de fato, é reconhecer a direção de Deus. Por causa da inveja, o ódio no coração dos irmãos de José só crescia. Vocês lendo as histórias, vocês vão ver como é que termina a história dos irmãos de José. Isso é algo devastador que só aumentava. Eles falavam sobre com José, né, criticando um ao outro. E a inveja é uma ferida que gera outras feridas. Você já sentiu inveja? Já sentiu isso?
A inveja ela pode crescer a tal ponto de se transformar em ódio que finaliza em morte. Pode ser uma morte espiritual, pode ser uma morte emocional e até mesmo física. Isso vai afetar todas as pessoas que se relacionam com esse invejoso. Então, se você perceber sentimento de inveja na sua vida, ou qualquer sentimento negativo, confesse rapidamente. Aí lá por dentro, pensa, puxa, por que eu não consigo trocar? Inveja. Ao invés de se alegrar, que bom, cara, que glória a Deus por isso. Beleza, que Deus, que bom. Se alegra. Isso acontece na igreja, queridos. Puxa, aquela moça lá, tão bonita, qualquer roupa nela fica tão maravilhosa. Eu não tenho jeito. Glória a Deus por ela. São armadilhas sutis que vão gerando outras feridas na nossa vida e que não se percebem. Então, muito cuidado. O diabo, ele é astuto. Ele está trabalhando também. Mas, nosso construtor, ele é bom em limpeza. Especial. Ele não deixa resto. Ele é bom, ele limpa tudo. Agora tem um personagem nessa história, Rubem, o irmão mais velho de José. Ele é talvez o menos crítico nessa história toda, mas ele deixou-se envolver e foi influenciado pelos irmãos. Vocês vão ver lá na história, se vocês lerem, que ele tinha outra intenção, né? Agora eu pergunto, você é uma pessoa de boa influência nos seus relacionamentos? Sabem influenciar positivamente com o evangelho? Ou fica malhando pau lá no prefeito, no governador, no presidente, não sei o quê, né? Pastor, isso, naquilo. Como é que é? Critica a empresa, critica o patrão. Será que é isso? Será que você se deixa contaminar pelas muitas conversas que geram inveja, ódios e ressentimentos? Rubem é um típico indivíduo que vai com a maioria. Ele opta pelo caminho mais fácil. Não quer criar confusão com seus irmãos, então... Mas como irmão mais velho, ele poderia e deveria ter feito a diferença. Depois que jogaram José no poço, ou na cisterna ali sem água, né? Os irmãos foram comer. Agora imagina a situação. Venderam o irmão, sentaram lá, foram comer. Como se nada tivesse acontecido. Olha a frieza. Vejam a que ponto chega uma pessoa quando ela se deixa dominar pela inveja ou por sentimentos ruins. Aí enquanto comiam, né, veio a caravana dos ismaelitas lá, e aí eles tiveram a ideia, vamos vender ainda, ganhar um dinheiro em cima do cara. Aí eles acharam, é melhor vender ele do que não matar, né? É um pecado menor, né? Então, tudo bem, né? Sabe que o diabo já conseguiu convencer muitas pessoas de que os meios justificam os fins, né? Os meios justificam os fins, né? Então, digamos assim, eu estou aqui fazendo isso aqui, uma mentirinha branca aqui, mas tudo bem, né? Pecado é pecado. Não existe uma divisão, né, entre pecado menor e pecado maior. Pecado é pecado. Então, se nós permitirmos espaço para a inveja, o ódio ou outros sentimentos negativos em nossa vida, certamente nós vamos nos distanciar de Deus. E por quê? Salmo 5,4 diz, Salmo 5,4 diz, Tu não és Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. E Romanos 12:21 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então você quer ser bem sucedido em tudo que você realizar? Seja como José, viva em santidade. Tenha temor a Deus e lhe obedeça. Renda-se ao padrão da palavra de Deus. Esse é o padrão para uma vida bem sucedida, não a que o mundo oferece. Deixe o padrão da palavra de Deus influenciar você, fluir em você. E você vai ser transformado por essa palavra. E aí Deus estará com você. Pois Deus, Ele não mudou
a forma de se relacionar conosco. Ele continua presente. Ele quer estar com você. Então é o momento de construir uma nova história. João 8:32. E conhecerão, é um versículo bem conhecido, né? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdadeira e única liberdade está em quem? Na igreja? Não, ela está em Cristo. Ele é o centro. Cantamos aqui, né? Ele é a essência. Muitas pessoas dizem que não querem um relacionamento com Deus, né? Porque se sentem prisioneiras da religião, e isso em parte é verdade, sabe? Que a religião, ela aprisiona os seus dogmas, né? Suas doutrinas humanas, isso pode, isso não pode, não sei o quê. Jesus é a única verdade. E nós falamos aqui de um relacionamento com Jesus, não de um relacionamento com uma instituição. É claro que é importante ter relacionamentos fraternos, isso sim, é uma consequência do meu relacionamento com Deus. Você tem um relacionamento bom com Deus, você vai ter um relacionamento bom com as pessoas, e o contrário é verdadeiro. Se eu não me relaciona bem com as pessoas, querido, é porque o meu relacionamento com Deus está comprometido, porque Deus ama as pessoas. Então como é que eu não amo as pessoas? Não faz sentido. É lógico que você vai ter mais afinidades por um ou outros, mas você vai também usar da sua vida para construir a vida e a história da vida da outra pessoa. Deus tem interesse nisso. Nós precisamos viver com Jesus, que é a única verdade, para que a nossa história seja significativa. Quando deixarmos esse mundo, o que será que deixaremos? Um rastro de salvação? Ou um rastro de meu, até que enfim. Já era tarde. Não. Queremos impactar a vida das pessoas. Agora, para vivermos uma história que vale a pena ser contada, ela precisa ter Cristo como protagonista, como aquela pessoa que ocupa o principal lugar, primeiro e único. Conhecer a verdade é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. E conhecer Jesus é querer estar com Ele com frequência. E volta e meia a gente continua falando sobre isso. Por que será, né? Porque Deus está chamando o povo para a intimidade com Ele. Nós teremos esse conhecimento se nós focarmos a nossa vida na palavra de Deus, no seu poderoso conteúdo. Quer ser livre, experimentar a liberdade verdadeira, é só em Jesus, irmãos. Não existe outra situação. E o que o diabo está oferecendo através dos prazeres momentâneos desse mundo é ilusão. Não se deixe enganar. Quer viver uma nova história sem a sombra de um passado nebuloso? É só em Jesus. Não existe outra opção. O legalismo, a crítica excessiva, o julgamento, tem aprisionado muitos crentes que deixam de experimentar a vida em Jesus por nutrir sentimentos ruins. E o que acontece? Seguem aprisionados em uma constante insatisfação e continuam sem experimentar o plano que Deus tem para eles. A sua história de vida não floresce. Veja o que diz lá em Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, para construir uma nova história de vida, é preciso seguir o plano do Mestre Jesus. A bênção de Deus ou a eventual provação permitida sobre nós está vinculada ao propósito de Deus em nossa vida. E provavelmente será diferente para cada pessoa. A história da nossa vida, ela será renovada na medida em que nós servirmos aos irmãos com amor, como Jesus fez. Deus nos chamou em Cristo para experimentarmos a liberdade. Então nós somos livres da condenação eterna.
Nós somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres para servir o reino de Deus com amor. Nós somos livres para expressar a nossa gratidão por Jesus e por aquilo que Ele realizou, por tão grande salvação. Então que a nossa escolha seja o serviço em amor ao Senhor. Que o nosso objetivo seja crescer na comunhão com Deus, na leitura da palavra. E que tenhamos essa prática de ter essa intimidade com a palavra de Deus. E que a expressão do nosso amor a Deus seja conhecida em nossos contatos. E que a nossa história possa inspirar outras pessoas a construir uma nova história. E que Deus esteja com cada um de vocês, agora e sempre. Eu quero orar agora nesse momento, porque eu não conheço a história de cada pessoa aqui. Aquela história de intimidade. E determinadas situações que talvez você não falou para ninguém. Eu quero orar especificamente por questões emocionais. Questões que envolveram sentimentos. Brotou sentimento ali de inveja, de ódio, enfim. Você sabe exatamente isso. Eu quero orar especificamente por isso. Para que você entregue isso nas mãos de Deus. Talvez você esteja numa prática constante de um pecado. Então, quero que você entregue isso diante de Deus. E experimente libertação. Cura completa. Não importa o que é. Importa é que Deus está interessado em manifestar a sua graça, a sua bondade. Curva a sua cabeça. E agora, reflita sobre o seu viver. Talvez você tenha, assim, sofrido algum abuso em algum determinado momento da sua vida, um abuso moral, sexual, enfim. Talvez você tenha cometido alguma infração, alguma coisa grave. Talvez você tenha, hoje, sofrendo os impactos de alguma situação familiar, de algum relacionamento do passado. Deus sabe exatamente o que se passa no seu viver. Talvez você está atrelado a algum vício de cigarro, de drogas, de remédios, de pornografia, de luxúria, de consumismo, enfim. Entregue isso nas mãos de Deus e experimente a libertação do Senhor. Querido Deus e Pai, nós declaramos, Tu estás aqui. E não foi só uma expressão da boca para fora. Nós cremos que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que Tu nos amas, Senhor. E Tu ama cada pessoa que está aqui. Eu quero Te pedir que a Tua graça, a Tua misericórdia, Teu amor esteja tocando nessas vidas que estão aqui presentes, naquelas que estão em casa, aquelas que talvez virão esse vídeo em outro momento, porque o Senhor está acima do tempo e pode atuar em todo momento na vida das pessoas. Passei aqui em nosso meio e toca nessas vidas que necessitam de libertação, Senhor. Tu conheces o coração dessas pessoas. Eu quero Te pedir que na área emocional, quando essas pessoas têm algum bloqueio, que o Teu Espírito venha sobre essas vidas, sarando, curando, libertando, quebrando as amarras do diabo, não permitindo que nenhum sentimento de inveja, de ódio, de rancor, de ressentimentos possa permanecer nesses corações, mas que experimentem libertação, cura, onde essa vida possa florescer. Repreende, Senhor, todo espírito de crítica excessiva, de reclamações, de falta de gratidão. Que o Senhor manifeste agora o Teu amor e a Tua misericórdia sobre todas as pessoas. E que elas possam florescer e constrói uma nova história nessas vidas, Senhor. Um novo momento nas suas vidas. Que elas possam assumir agora um novo momento em sua vida. Traz libertação de qualquer vício que tenham. E que elas possam experimentar um livramento completo e absoluto. Desperta em seus corações os desejos pela oração, pela palavra, pela comunhão com a igreja. Desperta o desejo de ter intimidade contigo, Deus.
Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.